Será que nós podemos aplicar os princípios sistêmicos também a uma organização? Será que uma empresa é um sistema? Será que todas as partes que compõem uma empresa respondem aos princípios sistêmicos? Do que é feita uma empresa? O que é uma empresa? O que são verdadeiramente empresas? O que é visível? O que é invisível? É sobre isso que eu vou compartilhar hoje um pouco da minha experiência com vocês, para contar para vocês, e vocês poderão verificar: uma empresa é ou não um sistema? Eu identifico ou não essas questões no meu próprio negócio? Talvez você seja um colaborador e talvez, ouvindo, você vá perceber também na empresa da qual você faz parte: uau, eu já vi isso acontecendo. Sim, isso é impressionante, é surpreendente. Ou talvez você diga: não, vou testarei, depois te conto, Ana. Todas as possibilidades são muito bem-vindas. Sejam bem-vindos a mais esse encontro. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é: naquilo que eu vivi até hoje, em tudo que eu observei, sim, as empresas são sistemas. Sim, é possível aplicar esses princípios também aos nossos negócios. Sim, é possível ganhar com a compreensão desses princípios quando eu sou um colaborador de uma empresa, quando eu compreendo qual o meu lugar, qual a minha função quando eu faço parte de uma empresa. Sim, eu posso ganhar força, posso ganhar maturidade. Sim, uma empresa é um sistema formado por coisas, campos, partes visíveis e partes invisíveis. Um grande profissional, um executivo que até veio trabalhar aqui em Santa Catarina, que é o Henrique Santana, ele tem uma frase maravilhosa, que ele diz que o visível orienta, mas é o invisível que move. E nas organizações é exatamente isso. Existe uma metaestrutura visível: o colaborador, o cliente, o produto, o fornecedor, a estrutura física. Mas existe toda uma metaestrutura invisível, e é nesse invisível que acontecem muitos movimentos que podem levar a empresa para o mais ou para o menos. E eu já quero começar esse nosso encontro perguntando para você: não importa se você é um colaborador ou se você é um empresário ou um profissional liberal. Imagina agora, fique bem centrado, se você estiver num lugar barulhento e conseguir até se afastar um pouquinho para perceber no teu corpo. Imagina que diante de você está o seu trabalho, ou a sua empresa, ou esse serviço que você presta. E quando você olha para isso, o que você vê? É forte ou é fraco? Tem força ou não tem força? Toma esse tempinho para que você possa verificar. Como é que eu sei disso, Ana? É uma sensação de... ou uma sensação, ou um peso. Coloca diante de você teu negócio, teu trabalho, a tua empresa, a prestação de serviços. E agora se aproxima um pouquinho e verifica. Ele se movimenta para o mais ou para o menos? Se à sua frente estivesse o futuro, ele se movimenta um passo para o futuro, um passo para o mais, ou ele fica parado ou às vezes recua? Esses são exercícios que a gente pode fazer
para perceber, porque muitas vezes nós temos a informação em nós. Nós sentimos quando algo está se desenvolvendo, apesar dos desafios, de todas as vicissitudes, eu costumo dizer, né? Que são inerentes ao nosso trabalho, o desafio do crescimento, mas nós sentimos se aquilo está se expandindo ou se retraindo. Às vezes, algo que está se retraindo, se retrai porque o destino daquilo é finalizar, já se cumpriu. Às vezes, essa retração tem a ver com algo que segura, algo que prende, algo que impede o crescimento e a expansão. Mas eu quero voltar um pouquinho, agora que você fez o exercício, conseguiram perceber? Quem conseguiu ter uma percepção nova? Para quem foi possível? Para quem foi mais difícil? Respondam para mim aqui no chat. O que você sentiu? Leve ou pesado? Para frente ou para trás? Parado ou com movimento? Responde aqui para mim. Vou só aguardar um pouquinho para que vocês possam responder. Esse tipo de exercício é muito legal que a gente faça. E eu quero voltar um pouquinho agora falando de como eu vejo que esses princípios podem ser aplicados no nosso trabalho, no nosso negócio. Então, a primeira aplicação seria na criação da minha metaestrutura. Digamos que você ainda não tem um negócio, mas você tem planos, você quer criar algo, você está criando um setor novo, uma equipe nova. Conhecer esses princípios te ajuda a criar uma metaestrutura azeitada, bem encaixada, que funcione de acordo com esses princípios que são naturais, princípios que facilitam o desenvolvimento de algo dentro de um sistema, princípios que facilitam a conexão, a relação entre as pessoas, entre as partes, os produtos. Então essa seria a primeira aplicação, né? Fortalece o líder, uma pessoa que disse que fez o exercício, conseguiu perceber que ficou leve. Para muitos de vocês, talvez foi o primeiro contato com esse tipo de exercício, talvez seja um pouco mais desafiador. Repete ele, repete outras vezes. Muitas vezes você tem resistência a ver aquilo que está bem à sua frente. Eu sei bem como é, já vivi isso muitas vezes. Então, a primeira aplicação seria na formatação desse negócio, eu como líder que estou criando essa metaestrutura, como que eu posso criar uma estrutura que respeite esses princípios? Ok, Ana, eu já tenho, já fiz, agora já está feito. O que eu faço? Calma. Segunda aplicação, digamos que meu negócio vai bem. Eu fiz aqui o exercício e o movimento era para frente, era um movimento para o mais, meu negócio está andando, mas eu quero fazer uma inovação, eu quero testar algo novo, eu quero testar um produto novo. Então a gente pode também, através da inteligência sistêmica, por exemplo, experimentar quais são os efeitos em todas as partes da empresa quando eu faço aquela mudança. Por exemplo, a introdução de um produto novo. Eu me lembro de um caso que eu trabalhei, que era uma grande empresa, já estava talvez na 4ª, 5ª geração, e eles tinham um produto já muito antigo, que tinha, talvez durante uma geração desse negócio, era o produto principal deles. E aí agora vieram as mudanças do mundo, veio uma nova equipe de gestão, e eles decidiram que eles tirariam esse produto de linha. Mas a nova equipe de gestão, ela tinha uma postura assim, sabe quando a gente deprecia ou ri de uma forma desrespeitosa até, né? Eles olhavam para aquele produto assim e sabe, depreciavam, tiravam sarro daquilo. E foi muito interessante que o produto novo, ele se fechava quando isso acontecia. Era como se a força do produto novo se reduzia, porque os gestores olhavam com desrespeito para aquilo que tinha vindo antes, que tinha possibilitado que a empresa chegasse até aquele ponto. Então, o exercício que a gente fez foi que a equipe gestora olhasse para o produto e dissesse: você é muito importante no nosso negócio, agora nós sabemos. E nós vamos olhar com mais respeito para você. Talvez até possamos encontrar ainda uma forma de manter você na nossa linha de produção,
quase como se eles pensaram em transformá-lo num produto meio premium, retrô, sabe? Alguma coisa assim, porque o custo, quando você diminui a produção, o custo aumenta, né? Ai, desculpa, achei que era uma pergunta. Essa postura permitiu que o produto novo ganhasse impulso. Então, muitas vezes a gente pode, por exemplo, testar a força de determinadas marcas, qual que é o caminho para ser seguido com um produto. Às vezes nós trazemos muito aqui para vocês a aplicação dos princípios para olhar para aquilo que trava, que bloqueia, que impede o crescimento. Mas é importante lembrar que esse trabalho também se aplica para que a gente possa ver a força e os movimentos. Existe um trabalho que fala sobre o futuro emergente, eu acho que eu já contei para vocês aqui em alguma das minhas aulas ou lives, né? Que existe um futuro que emerge para cada negócio à sua frente. E muitas vezes nós nos desconectamos dele. Então, essas possibilidades de colocar às vezes no campo e perceber a força que tem, também nos conecta com aquele futuro possível, aquele futuro promissor. Faz com que as nossas curvas, né, que elas sempre surgirão, não sejam tão sinuosas, que não sejam tão acentuadas, que a gente consiga seguir de uma forma mais leve, com mais fluidez para aquilo que a gente precisa realizar. Então, já falamos de duas aplicações, né? A primeira é na criação dessa estrutura do negócio. O segundo, testar a força de estratégias, de produtos. Quando eu quero fazer um movimento para o mais, o que me ajuda? E o que pode ser um engano para mim? Ou o que falta? Muitas vezes a gente testa um novo produto e ele sente assim, parece que falta algo. Então, às vezes é uma melhoria de embalagem, às vezes é uma melhoria de conteúdo, às vezes é algo que ainda não está pronto. Isso é possível verificar, né? E a terceira aplicação seria, sim, talvez muitos de vocês estejam vivendo isso. Meu negócio está parado, meu negócio está indo para trás, meu negócio não vai adiante, estou perdendo dinheiro, os colaboradores estão indo embora, meus talentos estão indo embora, ou uma determinada função, simplesmente eu não consigo mantê-la preenchida. A pessoa fica um tempo e vai embora. Do que se trata? Tem algo no invisível que atua e que eu não esteja vendo? Então, essa é uma das grandes aplicações, é quando eu já testei tudo que existe no mercado, já testei tudo que eu conheço, já fiz controle financeiro, já fiz PDCA, já fiz controle de qualidade. Eu sei que tudo aquilo que está à minha disposição no visível, eu já fiz. Então, aí eu poderia me perguntar, o que pode estar atuando no invisível? Será que um dos 3 princípios foi ferido aqui dentro dessa empresa? Por exemplo, será que se trata de pertencimento? Me lembro de um trabalho numa instituição financeira, num determinado departamento eles sentiam um peso, parece que as coisas não fluíam e eles não se sentiam reconhecidos pela empresa. Eles faziam um trabalho super importante para a organização como um todo, mas a gente falava com cada pessoa individualmente e o relato era muito parecido. Nós nos sentimos não vistos, não reconhecidos. E era muito estranha essa sensação, porque a empresa que nos contratou, né, a liderança acima desse setor, via esse setor, ela queria desenvolver as pessoas. Então a gente começou a fazer uma pesquisa e conversar com eles sobre a história e como aquele setor havia começado. E aí eles lembraram que a pessoa que começou o setor deles, né, era uma organização pública, ela já não estava mais ali. E essa pessoa, ela tinha inclusive uma espécie de um apelido bem negativo. E como se isso não bastasse, toda a época de Halloween, eles colocavam, os colegas, né, decoravam a porta do departamento deles com foices e coisas assim, né? Quando nós olhamos para o que tinha com instrumentos agressivos, sabe?
Quando nós olhamos o que acontecia, tinha a ver com essa pessoa que tinha fundado esse departamento, que era um departamento exclusivo para tratar de questões complexas, questões difíceis dentro da empresa. E ela não só era excluída, ninguém falava dela, ninguém reconhecia o trabalho que ela tinha feito para que aquele setor existisse. Vocês sabem como é que são as coisas numa instituição pública. Existem muitos processos até que você consiga criar um segmento novo lá dentro. E, além disso, ainda havia toda uma postura pejorativa dos colegas, como se eles fossem violentos, porque eles faziam um tipo de checagem, por exemplo, quando alguém era acusado de alguma irregularidade, eles faziam toda a pesquisa para verificar se realmente havia acontecido um dano, uma agressão, algo assim, né? Era um departamento que recebia, digamos assim, as reclamações e dores e denúncias dos colaboradores do país todo, né? E quando eles fizeram esse movimento, posteriormente eles relataram, nossa, como mudou, como ficou mais leve, como ficou diferente. Aí, nesse processo todo, eles lembraram, inclusive, que existia uma placa que havia sido feita para essa pessoa, né? Sabem aquelas placas que homenageiam pessoas? E que foi esquecida de esqueceram de entregá-la. E essa pessoa já tinha falecido. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o filho dela e entregaram essa homenagem. E depois que eles fizeram esse movimento com uma postura mesmo de respeito, o que aconteceu? Todos se sentiram melhores. Todos tiveram mais capacidade de criar ideias. Então, ali, durante aquele treinamento, eles criaram rotinas novas, processos novos de como que eles comunicariam a empresa, que, na verdade, eles não estavam ali para fiscalizar, que aqueles instrumentos que eles, no Halloween, colocavam na porta deles, poderiam ser modificados. Na verdade, eles eram aqueles que eram os guardiões dos direitos dos colaboradores e não os perseguidores. Então, foi um trabalho muito interessante. Teve a ver com pertencimento. Uma pessoa muito importante que tinha sido excluída do negócio. Nós tivemos um outro caso de o próprio fundador do negócio, devido a várias dinâmicas com investidores e complexidades envolvendo investidores, ele foi excluído da própria empresa que ele criou. Então, isso trouxe muitas consequências para ele, uma dor muito profunda e, com certeza, para o negócio, né? Sempre tem a ver com movimentos de inclusão e exclusão a partir da nossa postura. Qual é a postura que eu tenho com as pessoas que contribuíram comigo, com a minha caminhada, com a minha empresa? Qual é a minha postura em relação àqueles que às vezes agora parece que fizeram pouco, só que lá atrás, quando tudo começou, se não fossem essas pessoas que tivessem feito isso, que agora eu digo que é pouco, eu não estaria aqui, eu não teria o que eu tenho. E essa é a coisa mais comum que eu vejo acontecer todos os dias dentro das empresas. Ah, mas essa pessoa nem fez tanto assim. Quem é que se lembra de um caso assim? Talvez você tenha vivido isso. Não, foi só no início, essa pessoa só me emprestou um dinheiro, nem fez diferença. Será? Será que você estaria aqui se alguém não tivesse feito aquele movimento bem pequeno que hoje você despreza, mas que foi ele que deu a origem ao lugar que você se senta hoje? Empresas familiares, isso também acontece. Preste muita atenção se você é sucessor de uma empresa familiar. Observa bem como você fala de quem te antecedeu. Como você fala do trabalho de quem te antecedeu. Alguém já viveu isso aqui? Tenho certeza que sim. Tenho certeza absoluta. Outra possibilidade, né? Eu dei exemplos aqui de pertencimento. Também falei para vocês sobre o produto novo e o produto antigo. Também é uma questão de pertencimento e também uma questão de ordem. Por exemplo, se eu desprezo um produto que veio antes e descarto com
com desrespeito mesmo, com uma postura de desvalor em relação ao antigo, o novo produto muitas vezes perde força. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta no início, será que uma empresa é um sistema? É um sistema e é um sistema vivo. O que é um sistema vivo? Tudo está interconectado. E a história da empresa vibra nessa alma dessa organização. Tudo que aconteceu desde o início vibra. Então é como se a memória de tudo que esse produto construiu, todo o dinheiro que ele gerou, que deu origem a tantas coisas, ressoa também. O que eu faço com esse produto ressoa dentro da alma da organização. Por isso que vocês veem muitos líderes de empresas centenárias que não sabem por que fazem, mas se você olhar muito bem, tem muitas empresas centenárias que têm essa prática em comum. Acho tão interessante. Você entra e tem uma sala mostrando toda a evolução da linha de produtos, tudo que eles viveram, todas as pessoas que ocuparam os cargos de liderança. O que isso faz com esse sistema? O torna mais forte ou mais fraco? Já sei que vocês sabem a resposta, né? Tudo isso que vai permanecendo com o tempo não permanece assim do nada. Não é só capacidade de gestão, também é capacidade de percepção desses princípios que atuam, mesmo que eu não tenha consciência deles. Existem muitos empreendedores que têm muito essa característica, já está fazendo parte, essa nova inteligência já está fazendo parte da nossa vida, cada vez de uma forma mais natural, porque são princípios naturais que agora estão vindo para a nossa consciência. Depois, a gente poderia pensar, tem algo que bloqueia, que paralisa, que está pesado? Será que tem a ver com o equilíbrio? Como que eu, como empresa, equilibro, às vezes, um incômodo que eu causo ao meu entorno, um incômodo que eu causo à sociedade? Como que eu compenso a dedicação dos meus colaboradores? Como que eu olho para eles? Que tipo de ambiente eu ofereço para eles? Hoje eu sempre falo isso, sempre vou falar nas minhas lives, enquanto isso fizer sentido para mim, e faz 100% de sentido. Hoje não tem mais espaço para aquele pensamento antigo que vem lá da nossa origem, talvez da própria escravidão, onde eu ofereço o mínimo e o outro lado então oferece o mínimo também. E aqui eu estou falando das empresas e dos colaboradores. Nós costumamos ter uma postura mais crítica em relação às empresas. Nós muitas vezes julgamos que as empresas oferecem o mínimo, né? E querem o máximo dos colaboradores. Mas existe também o outro lado. Muitos colaboradores também chegam numa empresa e se colocam para entregar o mínimo e apenas o mínimo, esperando o máximo. Isso não funciona. Se você se percebe nesse movimento, sai rápido daí, porque isso só vai bloquear a tua vida. Equilíbrio. Equilíbrio. Eu ofereço o meu melhor. Eu ofereço o meu melhor. Eu me desenvolvo, eu cresço. E se essa organização da qual eu faço parte não consegue compensar, de alguma forma eu posso ir ao mercado, porque hoje o mercado está carente de pessoas que estejam realmente dispostas a entregar o seu melhor. Vocês podem me dizer assim, não, Ana, isso é uma loucura o que tu estás falando. Com inteligência artificial, com tudo que aconteceu, está faltando trabalho para as pessoas. Está faltando emprego. Trabalho não está faltando. Nós precisamos sair desse paradigma onde a gente se coloca, só entrego o mínimo. Deu o horário, bate a caneta, cai e eu vou embora. Esse tipo de postura ela tem os dias contados. Então é de ambos os lados. Por isso que no início eu disse, se você é colaborador ou se você é autônomo, se você é dono de negócio, o que eu vou falar aqui, você pode aplicar independente do lugar que você ocupa. E por último, uma outra aplicação, quando o negócio paralisa, perde força, problemas que se repetem, dívidas que se repetem, o dinheiro que desaparece, né? A gente não sabe por quê, às vezes é uma ação trabalhista, uma ação de cliente, uma decisão que não foi bem assertiva.
Muitas vezes, através desse trabalho, nós conseguimos identificar que a origem disso, que atua no sistema empresarial, vem daquilo que aconteceu na família dos fundadores e que é trazida para o sistema empresarial. Ah, Ana, isso eu já acho que é loucura demais. Pois é. Pensa, eu sou uma advogada. Quando eu conheci esse trabalho, eu também achava assim, nossa, gente, de onde é que essa pessoa tirou isso? O meu professor ainda era um alemão, né? Então eu tinha que esperar ele falar em alemão. A tradutora traduzia com bastante calma. Eu olhava assim, o que ele quis dizer com isso mesmo? Então no início eu não entendia muita coisa, mas depois eu fui vendo que sim, a nossa forma de funcionar, as nossas lealdades, as nossas repetições, as dores, as coisas que ficaram incompletas lá no sistema familiar, quando nós fundamos um negócio, nós podemos transportar para dentro do negócio. E por que isso? Porque o negócio, ele é intrinsecamente conectado com os seus fundadores. Ele é muito ligado, ele tem o DNA de quem o inicia, de quem dá o impulso inicial. Então, muitas vezes essas dinâmicas também vêm para dentro do negócio. Às vezes, o próprio negócio está a serviço de trabalhar uma dinâmica sistêmica que aconteceu na vida da pessoa. Então, só aqui, nesse curto espaço de tempo, vocês perceberam o quanto esses princípios podem fazer a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho? Faz sentido para vocês? Se vocês tiverem perguntas, também podem deixar aqui nos comentários. Vou responder umas 2 ou 3. Nosso tempo já está finalizando. Vamos ver aqui. Fez sentido para vocês? Não tem perguntas. Ah, tem uma aqui. 25 anos trabalhando no salão, já despeço com respeito, mas com medo de não encontrar algo novo, o que fazer. Muitos acham loucura. Aqui eu não sei se você está falando que você está se desligando, Raquel, ou se você está falando de desligar alguém de uma função, né? Uma coisa que a gente precisa ser muito cuidadoso, eu sempre falo também aqui para você, né? Cuidado com a palavra que você usa. Então imagina quando eu digo assim, eu vou despedir você. O que acontece? Que tipo de efeito isso tem, né? Parece uma coisa tão pessoal, é tão doloroso ouvir isso. Agora imagina que alguém chega e diz, olha, nós vamos precisar fazer uma mudança aqui na empresa. E essa função já não é mais adequada. Nós não sabemos se trata de uma mudança na função, a função em relação ao seu talento, às suas capacidades. E por isso nós agradecemos a sua contribuição, mas a partir de agora a gente precisa fazer diferente. E agradecemos tudo o que você fez por essa empresa. Percebe como é diferente de você chegar assim e dizer eu vou despedir? É muito pesado, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Vocês sabem que todo desligamento de um sistema, de um grupo, ativa em nós uma sensação inconsciente de que a nossa vida fica em risco. Então, toda vez que uma pessoa é desligada, por exemplo, de uma empresa, dependendo das características dela, ela vai sofrer mais ou menos, mas ela vai sentir isso como um processo de exclusão, como se ela estivesse correndo mais riscos, mesmo que você olhe assim e diga, mas não, essa pessoa já tem outras oportunidades, ela tem a sua reserva financeira. Não é no nível consciente, é no nível inconsciente. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade no tipo de cultura que nós desenvolvemos no nosso negócio. Não é noticiado, né? Mas a gente vê muitos casos de pessoas que tomam atitudes extremas, às vezes, em função da sobrecarga de trabalho ou do medo de serem demitidas. Então, que a gente também possa começar a mudar as palavras que a gente usa, como que a gente fala do outro. E eu desligo aquela função, mas isso não é pessoal.
eu não estou excluindo a pessoa, é diferente. O que fazer quando não recebe currículos de candidatos para uma vaga numa empresa? Heloísa, se você está divulgando nos canais adequados, se você realmente está fazendo o mercado saber que essa vaga está em aberto, você poderia verificar se tem algo em quem aconteceu algo em quem ocupava essa vaga anterior, algum desligamento irresponsável, desrespeitoso, tem algo sistêmico que poderia vibrar como se fosse uma falta de confiança da empresa, quase como se a pessoa... Sabe quando você olha uma coisa e fala assim, não sei por quê, não, isso aqui não, né? Às vezes, nós ainda não temos explicação de como isso acontece, mas esses campos de informações, eles são atemporais e são não localizados. Então, será que quando a pessoa vê o nome da minha empresa escrito em algum lugar, por exemplo, aquele nome vibra o campo de informações do meu negócio? Eu não sei, né? Seria uma boa pesquisa para ser feita, mas de vez em quando me pergunto sobre isso. Então, você poderia verificar, tem algo aqui no nosso sistema que faz com que as pessoas se afastem? Pode ser, tá? Vocês viram o que eu falei? O que a Heloísa está dizendo é que ela precisa contratar pessoas e não está conseguindo. Então, às vezes, nós ficamos muito nesse paradigma da escassez de que está faltando trabalho, mas não está não, gente. Eu atendi uma pessoa que precisa contratar 70 colaboradores e ele não consegue encontrar. Então, e nesse caso até tinha uma questão sistêmica da história dele que atuava sobre a empresa e impedia que as pessoas confiassem que aquele negócio era seguro, que aquele negócio era confiável, tá? Surgiu a possibilidade de arrendamento da minha pousada. Como me abrir para essa oportunidade, vendo as possíveis possibilidades que irão surgir na minha vida? Me sinto apegada. Vanessa, toda escolha é uma renúncia, né? Aqui você precisa levar em conta vários fatores, né? A rentabilidade desse negócio, quanto você consegue faturar e lucrar, quanto que você receberia nesse arrendamento, qual é o risco, quem é a pessoa que quer arrendar o teu negócio, o que você pode fazer e que pode te trazer lucro, resultado, enquanto tua pousada fica arrendada, porque talvez você tenha outras capacidades que você possa rentabilizar mais. Mas qual é o custo de oportunidade? Enquanto você está na pousada, você não está em outro lugar, né? O que você faria enquanto ela está arrendada? E, por exemplo, caso essa pessoa devolva a tua pousada daqui 5, 6, 10 anos, qual é o risco, por exemplo, se ela devolve a tua pousada em péssimas condições que você precisa investir e reformar e etc. Isso está sendo considerado? Você está olhando para todos esses fatores? Então, não é uma coisa assim simples, sabe? Você precisa considerar todos os fatores visíveis e depois os invisíveis também. De quem é esse negócio, quem fundou, de onde veio o dinheiro, o que a pessoa que fundou desejava para esse negócio. Você está conseguindo fazer o que o fundador desejava? Essa pessoa que vai arrendar manterá essa memória dos que iniciaram, ou ela quer arrendar, mas ela quer mudar tudo, jogar fora o que veio antes? Se ela tem isso na postura, ela vai ter dificuldades. Se o teu arrendamento for, por exemplo, por um percentual, o teu risco aumenta. Então, são muitas variáveis, tá, Vanessa? Esse é um trabalho que seria bem legal se você quisesse fazer, por exemplo, a mentoria sistêmica, que a gente é um grupo, né, de pessoas que têm empresa, alguns que estão mudando de carreira também, para olhar para isso com mais cuidado, principalmente se é um investimento robusto que você fez e é uma decisão muito importante para ser tomada, tá? Então, ali a gente trabalha os princípios sistêmicos, olhar para você, olhar para as tuas forças, olhar para a tua história, a história da tua família, como que isso impacta nos teus negócios, a tua satisfação nesse negócio. Será que você já fez tudo o que você podia por ele? Realmente chegou, o teu tempo chegou ao fim? É hora da sucessão? Todas essas coisas nós podemos olhar nas mentorias, elas são bem focadas, né, na questão que cada pessoa traz. A Raquel está se despedindo, né? É a mesma coisa, né, Raquel? Toda decisão envolve uma renúncia, envolve
uma confiança naquilo que vem. E quanto mais essa despedida do lugar que você está agora, quanto mais essa despedida é feita com cuidado, com respeito, com gratidão por tudo que você aprendeu, com uma postura de que eu agradeço, mas agora eu preciso seguir o meu caminho, mais força você tem. Mas é claro que a gente não toma uma decisão assim, sem ter a mínima noção de para onde nós vamos, né? Eu digo sempre, você não corta o galho onde você está sentado, você desce da árvore. Então, qual que é o teu processo de descer dessa árvore? O que você precisa planejar, ter uma reserva caso você não consiga um trabalho imediatamente? Porque do contrário, você acaba correndo o risco de entrar em algo por necessidade e não porque faz sentido para você, tá? Essa é uma das orientações que eu daria a você. Ok? Eu sei que tem mais perguntas aqui, mas não vou conseguir responder a todas. Convido você... Fez sentido essa live, né? Eu sei que fez, muitos de vocês já colocaram aqui. Sai da live agora, já vai na minha bio, se inscreve para entrar no grupo do WhatsApp. Na terça-feira eu vou fazer uma aula especial, vou fazer um resumão de tudo isso que eu falei nessas 2 semanas, estou indo para a segunda semana já de lives. Vou fazer uma aula bem especial e vou avisar lá pelo grupo do WhatsApp, vou passar os links. E também todo dia eu estou fazendo um aquecimento, eu estou mandando uma história, uma mensagem, alguma coisa que eu me centro, né? Me conecto com vocês que estão lá no grupo e envio algo. E já tenho tido uns feedbacks muito impressionantes de pessoas que já estão se sentindo ativadas. Então, faz a tua parte também, dá o passo. Sim, a mentoria é em grupo, sim. Só que não são grupos tão grandes assim, né? Eu vou formando grupos de acordo com aquilo que eu acredito que ajuda a todos. E ali a gente cria uma inteligência coletiva e um aprendizado que é mais acelerado. Porque o tema de um sempre tem a ver comigo também. Sempre se trata de negócios, de trabalho, de resultado, de lucro, de cliente, de produto, de serviço. Então é muito, muito, muito rico mesmo, tá bom? Na minha bio também tem as informações da mentoria, tem o link para falar com a equipe se vocês querem tirar essas dúvidas, tá? E o link do grupo do WhatsApp. Amanhã a gente se encontra, amanhã é sábado. A live amanhã vai ser 9h15 da manhã, tá bem? Talvez eu tenha alguma questão de conexão, pode ser um pouquinho mais cedo ou mais tarde, mas eu aviso vocês. Obrigada pela companhia, foi muito bom estar aqui com vocês e nós seguimos juntos. Lembra, sai da live e já se inscreve lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Até amanhã!